Novamente, boa noite, Rishka Yará. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Hoje é uma noite de força de cura, de atividade espiritual para a cura, sempre trazendo o entendimento que a cura não é só física, né? Ela é uma amplitude maior. Nós podemos dizer que quando nós falamos de cura nessa essência, nós partimos da essência espiritual para os outros campos, que são os emocionais, energético, emocional, mental, e biológico, e físico, né? Então, nós pensamos na cura de uma forma ampla. Quer dizer, não adianta a pessoa só estar bem de saúde, mas o emocional dela está com problema. Não adianta essas duas coisas estarem bem e a energia dela está lá embaixo, porque aí o restante não fica bem também. Então, quer dizer, uma situação, ela não é desconectada da outra, é tudo um elo, sistema que precisa funcionar em equilíbrio. E para isso nós temos a atividade espiritual própria para isso, que é o dia de hoje. Então, como é uma atividade de cura, vamos falar um pouco de cura, só que trazendo um sentido de reflexão diferenciado para vocês. Bem próximo do nosso dia a dia, da nossa vida, mas ao mesmo tempo é uma forma de entender bem diferenciada. Quando a gente fala de se recuperar do nosso corpo físico, nós temos uma doença, um problema, e a gente busca uma solução para esse problema físico, orgânico, a gente tem que procurar vários meios. Às vezes uma intervenção cirúrgica e dentro disso tudo, medicamentos. Se a gente buscar lá atrás, esses medicamentos estavam na própria natureza, espalhado na natureza. Pensando que cada uma das folhas, raízes, cascas, está escrito ali o para que é, né? É uma forma de prescrição ali para cada tipo de situação. Porque ali dentro de cada casca, o que compõe cada casca, cada raiz, cada semente, cada folha, por exemplo, estou falando dos vegetais, mas a gente poderia pensar em minerais também, e a própria água, etc. Mas nas folhas, ali dentro tem substâncias que produzem esses efeitos no corpo físico. Foram essas substâncias que foram pesquisadas e que trouxeram para nós, na modernidade, o que nós chamamos de medicamento, que depois foi sintetizado em laboratório. Então temos um vasto número, hoje, de vários medicamentos, mas se a gente buscar a origem deles, sempre vieram daquilo que é a natureza. Aliás, não existe nada sem a natureza, os próprios medicamentos não existem sem a natureza. As próprias reações em laboratórios não existem sem natureza, não tem como, tudo parte dessa natureza. Só que quando a gente fala dessa forma, fica muito evidente, muito claro, né? Ah, tá bom, então tem as substâncias, eram tratadas dessa forma, agora nós temos medicamentos e tal. Mas pouco se aprofunda, ou melhor, pouco é refletido na questão de que aquilo que está mais próximo de nós é aquilo que pode ou nos favorecer para um tratamento ou até nos adoecer. Como, por exemplo, tudo aquilo que a gente leva para a boca, tudo aquilo que é alimento, né? Todos os alimentos. É muito interessante quando a pessoa compreende, por exemplo, dentro do seu aspecto fitoterápico, que uma planta XYZ, ela faz tal benefício para o corpo físico. Às vezes também para a mente e, por sua vez, para a emoção, como, por exemplo, os aromas, etc. Mas quando a gente fala, por exemplo, que um alface, ele é um remédio, uma cebola é um remédio, uma pimenta é um remédio, né? Quando a gente fala que, por exemplo, o arroz
O feijão que você come é um remédio. O ovo que você come é um remédio. Todos esses alimentos que são assim colocados parece ser desconsiderado por um grande número de pessoas, porque eles estão muito próximos. A gente utiliza todo dia esses alimentos, né? Depende, lógico, da região, depende da nação, tem os seus costumes, as suas culturas alimentares. Mas esses alimentos, eles são também natureza e também têm os seus benefícios. Tudo bem, até aí fica, de certa maneira, muito lógico a gente pensar que o alimento ele pode nos cuidar muito bem ou pode também nos adoecer, porque tudo aquilo em excesso, em desequilíbrio, pode nos adoecer, né? Existem alimentos que a gente pode ingerir mais, existem alimentos que a gente não dá para ingerir tanto. Existem alimentos que o nosso organismo se torna intolerante a ele. Então, tem pessoas intolerantes ao leite, tem pessoas intolerantes ao alho, tem pessoas intolerantes a vários tipos de alimentos, porque o organismo não tolera mais aquela assinatura, aquela prescrição, aquela substância, aquele elemento que é o alimento. Ele é ruim por causa disso? Não. Mas para aquele organismo não dá mais. Então a pessoa precisa trocar de alimento, evitar aquele alimento, etc. Bom, então a gente vê aí que tudo na vida ela serve tanto para uma coisa boa quanto para uma coisa ruim. A mesma coisa depende de como se utiliza. Na verdade, nós que somos os agentes de entendimento disso. A gente não tem entendimento, a gente acaba utilizando uma coisa boa que pode prejudicar ao invés de auxiliar. Ok, também isso é muito lógico. Mas o que eu quero trazer para vocês reunidos a tudo isso é o conceito espiritual da coisa. Ou seja, quando nós falamos de uma planta, se eu falar para vocês agora assim, olha, vamos pensar em uma gigantesca árvore. Uma gigantesca árvore da floresta amazônica, que é muito conhecida. Então, uma gigantesca árvore, deixa eu ver, uma castanheira. Ah, é grande a castanheira, é alta. Ah, não, deixa eu ver, um determinado ipê, é alto. Ah, uma samaúma, é mais alta ainda. Tá? Então, nós estamos falando de grandes árvores, né? E aí eu falo para vocês, olha, essa grande árvore, ela é reconhecida pela tradição como a mãe, a força espiritual mãe desta morada, desta floresta, desta mata, desta região. Rapidamente, é fácil de assimilar isto, até porque ela é muito grande, é muito forte, né? Ela toma um espaço muito grande, é visível isto. E é compreensível, por exemplo, mais facilmente compreensível para a nossa mente, entender que uma planta assim, ela é uma força espiritual. Mas a mesma coisa que aquela planta, que é a grande árvore samaúma, é uma força espiritual, o alface, o tomate, o alho que a gente come, também é uma força espiritual. O arroz que a gente come, o feijão que a gente come, também é uma força espiritual. Mas se perdeu isso. Até antigamente, né, quando as pessoas tinham ainda, sustentavam ainda o senso que era chamado de fé, de religiosidade, ela rezava para tudo. Então ela rezava no seu café da manhã, ao acordar, rezava para o alimento, na hora do almoço, rezava na ceia durante a noite. Aquilo era um costume que, infelizmente, a maioria das famílias foi se afastando e perdendo, porque se apresentou apenas como uma coisa religiosa, né? Sim, é algo religioso, mas vai além disso. É algo de uma sabedoria extremamente importante para o nosso benefício com relação a essas forças que são, por exemplo, os alimentos
que nós colocamos para dentro de nós. E, aliás, se nós colocamos para dentro de nós, é algo mais importante ainda. Se nós colocamos algo para dentro de nós, não está fora de nós. Não é um galinho, uma folhinha, alguma coisa que a gente pendura no corpo. É algo que a gente coloca para dentro do nosso organismo. Então é algo que a gente deveria ter um senso mais sagrado daquilo ainda. Porque aquilo pode nos levar a um equilíbrio ou a um desequilíbrio. E se nós colocamos para dentro de nós, aquilo vai fazer parte de nós. As substâncias que tem aquele alimento vai fazer parte do nosso corpo. Nós somos a reunião de tudo isto. Nós somos a reunião daquilo que respiramos, nós somos a reunião daquilo que nos alimentamos, nós somos a reunião disto. É interessante que na natureza a borboleta tem aquelas cores maravilhosas, né? Você vê aquela borboleta que tem aquelas asas azuis que parece um olho, né? Ela tem aquilo para se proteger de outros que podem se alimentar dela, e ela tem aquela coisa linda. Tem borboletas de cor amarela, borboletas rosa, vermelha, várias cores. E essas cores que uma borboleta tem, é daquilo que enquanto ela era lagarta, ela comia. Então ela comia uma determinada folha que tinha uma determinada substância e aquela substância se transformou nessa cor. Olha que coisa bonita. Isso é um exemplo claro para nós também. O que nós colocamos para dentro de nós também nos transforma, também possibilita que a gente fique melhor ou pior. E aí a gente toma um novo senso até dos ditos medicamentos. Porque os medicamentos, eles são entendidos também como coisas de prateleira. Você pega lá, você compra, coloca, você está com mal, está com problema, você coloca na boca, engole, você tem que tomar para o resto da vida aquilo, e acabou. Né? Então esse senso do sagrado, ele é uma forma, é isso que eu quero colocar para vocês, é uma técnica, vamos colocar assim, é uma técnica ancestral de acordar a força, de reconhecer a força, de sintonizar com a força daquilo que nós estamos rezando. E a gente dá nomes para isso, consagração, dá vários nomes, mas é isso que está ocorrendo. Então o fato de você reunir alimentos e você fazer uma reza para o seu alimento, isso já é algo diferencial. No seu aspecto emocional já é diferente, porque você tem um outro senso de alimentação. Emocional, mesmo que você não acredite em energia, em espiritual, no seu emocional isso já muda. E se muda no seu emocional, isso é benéfico para você, não é maléfico. Por que a gente vai escolher o ruim para nós? Nós vamos escolher o melhor para nós, então isso já é bom. Você não está pensando naquele alimento, naquilo que você coloca para dentro do seu corpo, com raiva, com uma coisa que vai estragar a sua vida. Você está colocando aquilo com uma coisa boa, que aliás, comer é muito bom, né? Fala a verdade. Comer é muito bom. A gente fica feliz comendo. Fala a verdade, não fica feliz comendo? A gente fica feliz, feliz. O duro é quando uma pessoa não consegue mais comer direito, ou quando, né, a depressão, ou a situação que ela se encontra, o que for que ela se encontra, né, o nível que ela se encontra é tão pesado que ela não consegue uma alimentação ou querer se alimentar. Ela está negando a força que pode dar vida para ela, porque veja, nós pegamos um alimento, é uma transferência de energia. Aquela energia viva, ela vem para se entrecruzar e se reunir e fazer parte da nossa energia. Olha que senso, e que bonito isso. E daí então a gente entende o porquê é importante a técnica da gente fazer uma reza simples, do seu jeito. Você pode chamar essa reza de um agradecimento. Agradeça o alimento que você tem em sua mesa. Agradeça o alimento que você está colocando para dentro da sua boca. Não tinha aquele
aquela colocação popular, agradeça o pão de todo dia, era uma forma popular das pessoas se lembrarem disto, se lembrarem da importância que tem isso, porque você está pegando uma energia e reunindo para que a sua energia se torne, se transforme, fique melhor, seja melhor em sua existência, em sua vida. Qualquer alimento. Você vai beber uma água, as pessoas bebem água de forma mecânica. Eu tenho sede, coloco a água na boca e mando para dentro. Você não para um pouquinho, você não precisa fazer um estardalhaço de reza, gritando, falando, né? É ali, é uma coisa interna de você pegar a água, fazer a sua reza quietinho lá dentro de você e colocar a água para dentro, porque aquilo é sagrado. Você quer que tenha naquela água muito além do que aquilo que você vê. Você quer que tenha ali paz, você quer que tenha ali harmonia, que traga harmonia. Você quer que tenha ali cura para a sua situação. E isso é uma alquimia que você faz, é um entendimento alquímico de colocar os alimentos e juntar com a sua energia. Colocar os alimentos e juntar com a sua energia. Por isso, em muitos tratamentos dentro da nossa tradição, nós temos os alimentos adequados dentro do tratamento. A gente reza naquilo, faz uma reza naquele elemento e fala para a pessoa, agora você masca, engole e come. Porque a gente está colocando aquela força magística, aquela energia, aquela potência, também lá dentro do organismo da pessoa para funcionar lá dentro. Tem que funcionar fora, tem que funcionar nos campos sutis, tem que funcionar lá dentro do organismo. Olha que coisa. E aí a gente pode colocar isso focado também em relação àquilo que se chama medicamentos. Por isso que eu sempre falo, reza no seu medicamento. Você toma medicamento todo dia? Não só pegue, tira lá do blister, aquele comprimido, aquela cápsula e coloca na sua boca. Para com isso. Tudo bem que foi feito lá pela indústria não sei o que, farmacêutica não sei o que lá, mas se não existissem esses medicamentos, as pessoas que, por exemplo, têm hipertensão arterial não estariam agora, nesse momento, vivendo bem, em equilíbrio. Então é necessário isso. Então, peraí, deixa eu pegar o medicamento e rezar nele. Deixa eu falar alguma coisa ali, entendeu? E colocar mais coisas nele do que só aquela intenção daquela indústria que fez aquilo com um fator mercadológico. Não, peraí, eu vou pegar ele aqui e vou chamar a força desse, porque eu sei que isso também faz parte da natureza. Isso daqui precisa ser benefício para o meu corpo. Até para medicamentos que eu preciso, com o tempo, ir melhorando e tirando, e transformando. Então, eu tenho uma outra visão de tudo aquilo que eu me envolvo na vida. Não simplesmente vou fazendo de forma mecânica. Eu compreendo que consagrar algo, que rezar em algo, que reconhecer uma força, é a maneira que eu possa produzir maior energia de cura, de autocura no meu ser, no meu corpo. Tanto no aspecto físico, quanto no aspecto emocional, mental e espiritual. A mesma coisa se a gente for colocar um aroma no ambiente. As pessoas gostam de um perfume, né? Gosta, cada um tem a sua preferência por um perfume. Cada um tem os seus sensores olfatórios e o seu cérebro de acordo com o que assimilar de um perfume e um aroma, que muitas vezes lembra a sensação, por exemplo, de frescor, de estar limpo, né? De estar transmitindo coisa boa, de aumentar a autoestima. Então, olha a mensagem que um aroma passa. Imagine se você pegar aquele perfume e fazer uma reza nele, para amplificar aquilo que você está
observando o que aquele perfume lhe traz. E você reza ali, você faz a reza ali, para amplificar aquela força. Então esta é a maneira, sem ficar, como eu falei, fazendo alarde, essa é a maneira tranquila de você produzir efeitos maiores de energia de cura na sua vida. É isso que eu queria passar para vocês, até por me ouvirem. E quero deixar aqui para esse vídeo também, você que quer participar das atividades espirituais, toda quinta-feira, as informações estão na descrição desse vídeo, é só você observá-las, né? Dá um like para nós, compartilhe essas informações, esse vídeo, estimule o crescimento deste canal, a gente precisa que vocês auxiliem a gente a crescer cada vez mais. Passar essa mensagem que penso e entendo que não digo para todas as pessoas, mas para várias pessoas isso é importante. Então é por isso que a gente continuamente está fazendo esse tipo de trabalho. Rishkayará, Porenté, uma boa atividade de cura para todos nós.